Olá, eu sou Flávia Tavares. Eu sou Mariane Mariano. E nós estamos aqui hoje para perguntar para você, mulher atribulada, cheia de funções, qual é a importância que você dá para sua alimentação no dia a dia? Pois é, a gente está falando com uma mulher que quer funcionar na melhor potência dela, né? Que ela quer conseguir fazer tudo na maior excelência, todas as suas funções. E a gente precisa entender que, para que o nosso corpo funcione dessa maneira, todas as nossas células estão aceleradas para funcionar, para o intestino, para o rim, para o fígado, para o cérebro funcionar dessa forma com mais capacidade. Então, a gente precisa nutrir essas células, certo? Então, a gente precisa que essas células estejam na melhor oxigenação, na melhor hidratação, produzindo uma menor quantidade de radicais livres, que é aquilo que vai provocando o envelhecimento dessa célula ao longo do tempo, né? Então, a gente tem que entender que para ter um corpo na sua melhor versão, ele precisa estar bem nutrido, Sim. né? Tem muita coisa em relação à alimentação que as pessoas não sabem ou não entendem. E fala, bom, para eu preciso estar magra, então eu preciso deixar de comer as coisas, eu preciso parar de comer isso, parar de comer aquilo, né? Muito se diz, não come açúcar, fica zero tal coisa, zero aquilo, zero lactose, zero glúten. Às vezes sem uma necessidade dessa restrição total. A pessoa nem tem uma doença, uma intolerância real, não tem uma doença celíaca, que seria a causa da intolerância a glúten, e ela está se restringindo de algo. Essa célula está trabalhando o dobro, subnutrida. Sim. Ela está produzindo o máximo de radical livre. Essa pessoa está cansada, porque como a célula dela está vivendo, ela vive também. Sim. E esse cansaço, essa fadiga, esse lance de não conseguir fazer as coisas, às vezes é biológico. Sim. Né? O que eu percebo, Maria, eu falo por mim, pela minha experiência, sempre tive problema para manter um peso, né? Tive uma infância sobrepeso, um início de adolescência mais gordinha, e isso fez com que a minha mentalidade fosse muito moldada para comer pouco, ou para comer alimentos que emagreçam, entre aspas, como se fosse um alimento, ou sei lá, uma lista de alimentos responsáveis por alguém emagrecer. Então era sempre assim, aquela dieta restrita em calorias, eu tenho que comer pouco. Só que a gente vai percebendo com o conhecimento e com a vivência, a experiência, que você se pautar somente em calorias, em número a quantidade, pode até ser que você emagreça, né? E existem momentos que você fazer uma restrição calórica também tem a sua validade. Mas quando a gente está pensando em saúde, e eu acho que a gente tem que ampliar esse olhar para que quando a gente se alimenta, a gente está falando em saúde, não só em emagrecimento. Isso. E quando a gente pensa nisso, a gente tem uma obrigação de começar a se voltar para a nutrição real, para o que vai alimentar e nutrir a sua célula e, por conseguinte, todo o seu corpo e te trazer saúde, não é verdade? E a gente sempre está muito preso nas restrições. De fato, o açúcar em excesso faz mal. Isso. O açúcar é inflamatório, o açúcar é oxidativo, ele causa envelhecimento precoce, Sim. ele aumenta a chance de doenças cardiovasculares, metabólicas, inflamatórias, como as doenças que eu trato, as doenças reumatológicas. Mas, mais do que isso, eu acho que a gente tem que ampliar o nosso olhar para os nutrientes. O que a gente precisa de vitamina, de macronutrientes, proteína, carboidrato, gordura. O que é importante para trazer saúde para a gente? Quando a gente pensa em equilíbrio e complementando isso que você disse, de restrições, né? Porque é um mundo de não comer tal coisa. Você inverte a frase, ao invés de pensar, não, o que eu não posso comer, é o que eu tenho que comer. Sim. O que eu devo comer, né? Como eu vou me nutrir da melhor forma? Procurar alimentos que não é o arroz e feijão que vai fazer mal para você, né? Sim. Porque às vezes essa restrição, essa vida de não, mas eu comi tal coisa e aí aquilo gera uma culpa, isso gera um transtorno. Sim, com certeza. No mundo acelerado, esse transtorno vira uma doença. Sim. Vira compulsão alimentar, isso vai virar um comer emocional que depois você não sabe nem de onde começou, Com certeza. né? E as pessoas estão vivendo sem satisfação ao comer.
Sim. E isso é importante, porque você bem nutrida, você se sente satisfeita, você não gera uma culpa e não gera uma emoção errada ou negativa em cima daquilo. Tanto é que você se permite, você amplia o teu horizonte de se permitir comer de tudo, né? E quando você muda essa mentalidade de se permitir comer de tudo, aquela pressão não vem, Sim. né? Que pode piorar a ansiedade. E aí você acaba comendo menos. Sim. Você se conecta com a sua satisfação, com a sua saciedade ao comer, com os seus hormônios se equilibram. Aquele lance de comer não gera um cortisol alto demais, que vai gerar fome também. Então, você ficar muito tempo sem comer, às vezes porque eu não posso, porque eu tenho que fazer isso, aquilo, a não ser que seja uma estratégia montada para isso, como o jejum, você gera uma insatisfação que na hora você explode. Sim. As suas células explodem, né? Sim. E aí fala assim, meu Deus, eu tô subnutrida, vocês precisam me dar coisa. E aí você desencadeia um comer noturno, que é sempre no final do dia, onde você tem o seu descanso e relaxamento, todas aquelas emoções e aquele sofrimento que seu cérebro foi gerando porque você não podia, porque você não comeu, aquilo vai girar uma chavinha lá dentro e vai pedir dopamina, e aí você vai acabar não conseguindo controlar o ato de comer e não se conectar com a alimentação de uma forma saudável, de uma forma equilibrada, tranquila, né? Isso mesmo. Eu sempre falo comer de tudo, mas não tudo. E antigamente também a vida tinha um outro ritmo, né? Tanto o acesso às comidas altamente saborosas, elas não eram. A gente sempre lembra a comida da avó do domingo, que era a macarronada, que era o momento que todo mundo comia sobremesa, que tomava refrigerante. Hoje isso é muito fácil, né? Os aplicativos que trazem a comida que você quiser na sua casa. Uhum. Os alimentos que são muito palatáveis, porque eles têm substâncias químicas para fazer isso, né? Que são os industrializados, Eles foram criados. Uma associação real com o aumento de sobrepeso e obesidade, com a ampliação da indústria alimentícia. Sim. Existe uma curva que acompanha isso, né? Sim. Então, a indústria vai fazendo o quê? O próprio capitalismo, né? Criando coisas onde você tem ali 10% do alimento com vitaminas, Sim. com nutrientes, e 90% do que vai deixar o teu cérebro viciado naquilo. Né? Então, e falar disso é importante, Mari, porque eu acho que a reeducação alimentar, e lembrando aqui que é importantíssimo o acompanhamento nutricional com uma profissional. Então, muitas vezes, uma nutricionista é importante, porque você acha que você sabe o que você deve comer, nas quantidades que você acha que você deve comer. Então, esse acompanhamento de um profissional que está ali especializado para isso é importantíssimo. Mas o que eu digo é que a gente pode ter estratégias para minimamente organizar a nossa dieta, né? Para trazer saúde. E eu acho que uma das principais e a primeira coisa que a gente tem que tentar é comer menos comida industrializada. No dia a dia, dá prioridade para aquela comida feita em casa, pelos alimentos que vêm da natureza. Isso já traz muita saúde, porque a gente acha que não, mas é muito comum pessoas que comem comidas industrializadas em todas as refeições do dia. Existe uma regrinha que eu falo no consultório que é assim: você vai, no momento do dia que você acorda até a hora que você vai dormir, tudo que você buscar uma alimentação, você faz a pergunta: o que eu preciso? E a segunda pergunta é: o que eu gosto? Então, começa com o que você precisa. Entendendo que o que você precisa é um pouquinho de proteína, né? Que é o tijolo do nosso músculo. Ali numa casa, é o tijolo que vai construir essa casa. A gente precisa do carboidrato, que é o cimento que vai ligar o tijolo, um cimento bom, para a casa não desmoronar, né? E a gente precisa de um pouquinho de gordura também, né? Que vai ajudar nisso e também vai ser utilizado pode ser utilizado como fonte de energia. Não é a principal, mas pode ser utilizado. Então, o que eu preciso? Escolha, a sua primeira escolha num casamento, numa festa, no restaurante. O que eu preciso? E depois, o que eu gosto. Né? E depois você vai escolher o que você gosta. Se o que você precisa já é o que você gosta, e no final das contas vai acabar sendo assim, a longo prazo, aquilo que você gosta já vai se tornando aquilo que você precisa, sem tanta dificuldade. E aí, isso vai entrando de forma que não é aquela coisa: eu não posso comer.
Sim, você pode. Naquela opção que você tem no restaurante, o que eu preciso? Qual proteína eu preciso? Isso. E depois o que é gostoso para trazer essa satisfação, para não ficar com a sensação de que eu tenho que, eu não comi o que eu gostei, eu não comi o que eu gostei, e ficar sempre buscando outra coisa, né? Eu acho essas duas frases também básicas, né? Em relação à alimentação. Gente, esse vídeo tá muito bom. Compartilhem com alguém que precisa ver, precisa desse conhecimento. Curta aqui o vídeo também e se inscreve no canal para dar uma moralzinha pra gente. Compartilhe com alguém que você acha que vai se beneficiar. Eu acho que tem muita gente precisando saber. Muitas pessoas. Porque existe uma neurotização da alimentação. De fato, isso é claro. Mas eu acho que essas estratégias que a gente está trazendo já vão te dar uma diretriz, um norte para começar a se alimentar bem. Quando você diminuir o industrializado, pode ser que no começo você acha a comida de verdade sem graça. Às vezes parece que ela não é tão doce, não é tão salgada, não é tão temperada, mas isso é uma adaptação do paladar, porque de fato, como a gente já falou, o industrializado ele tem uma potência maior nas suas papilas gustativas e te trazem essa necessidade da comida com muito doce, muito sal. Exatamente. Né? O lance do doce, porque que é muito difícil, às vezes assim, você sai de férias, aí você comeu de tudo, e fritura, e álcool, e o teu cérebro aprendeu a viver com uma dopamina mais alta durante 10 dias. Quando você volta, você fica querendo aquilo porque o teu cérebro está acostumado. Sim. E aí você vai passar por um período adaptativo até que aquilo entre novamente. Por que todo mundo fala assim, quanto mais doce eu como, mais eu quero comer? Sim. Porque o teu cérebro está acostumado com aquela quantidade de dopamina, ele vai querer vencer sempre aquela quantidade de neurotransmissor. Então, claro, vai ter um sacrifício. O seu corpo vai passar por um período de abstinência temporário, mas isso passa. Isso passa e a maneira que isso passa e ele se adapta na fisiologia normal, você não vai sentindo tanta dificuldade mais. Precisa começar a persistir, né? Sim. E fazer todo dia e negar e colocar outros prazeres no lugar, né? E aí o lance de tudo que a gente vem falando nos vídeos dos outros prazeres, né? Para produzir essa dopamina, o exercício físico ajuda muito nessa fase do processo de adaptação, porque ele vai jogando a dopamina lá para cima e enganando o teu cérebro para ele não buscar o doce, né? Ou outras comidas palatáveis, até que ele se adapte na maneira fisiológica de viver e aquilo já não vire um sofrimento tão grande. Perfeito. Né? Ô Mari, outra coisa que na minha rotina eu vejo que é muito importante para uma boa alimentação é a organização. Como nós temos uma rotina corrida, muitas vezes a principal causa, eu estou falando por mim, de me fazer sair de uma alimentação nutritiva e partir para uma alimentação que não me acrescenta é a correria, é a desorganização. Então, a gente ter uma organização no dia a dia, se o seu dia a dia é corrido, lance mão de algumas estratégias que vão te ajudar. Um dia antes, se você come fora de casa, deixa preparada a sua comida. No fim de semana, aproveita quando você tem mais tempo para cozinhar uma proteína que seja fácil de misturar, por exemplo, uma carne moída, um frango desfiado, que você vai poder lançar mão deles em alguns momentos de correria para fazer um sanduíche natural com frango desfiado, ou para pegar uma carninha moída lá e misturar com os legumes e ter isso como um jantar ou como um almoço. Eu acho que o planejamento é uma peça fundamental para uma alimentação nutritiva. E tem um lance que a gente já conversou uma vez que eu falei, é viver a situação antes. Né? Então, nesse mundo, às vezes você consegue saber como vai ser o seu dia seguinte ali, no tanto de trabalho que você tem, e de repente o lance está em comer em excesso, ou então você ficar sem comer, e desnutrir, né? E aí o seu corpo também não nutrido, ele vai gerar mal-estar, dor de cabeça, irritabilidade, você vai descontar em alguma pessoa ao seu redor, e isso acaba interferindo no restante. É você entender, se você vai falar assim, olha, meu dia amanhã vai ser mais corrido, eu não preparei a minha comida, mas eu entendo que vai vir uma irritabilidade, vai vir uma dor de cabeça, e eu já sei, é como se você tivesse passado anteriormente a situação que virá, e aquilo te fortalece para quando ela acontecer, né? E aí você mentaliza que aquilo vai acontecer, então eu já sei que meu dia amanhã vai ser assim, eu já vivi essa experiência previamente, mentalmente, e amanhã eu não vou estar tão desesperada e não vou gerar todas essas emoções que vão me fazer comer errado.
né? Perfeito. Também é uma forma de controle. Você viver isso anteriormente. Ótimo, ótimo. E Pode suplementação. É. Eu acho que a gente precisa entrar em suplementação. É um assunto que gera muita discussão. Ah, todo mundo precisa, quem precisa, como precisa. E eu vejo que a suplementação, a gente precisa entender como essa mulher vive, né? Por isso, como é a vida, de fato? Ela tem que ter bom senso para pensar, olha, eu não tô me nutrindo legal e a capacidade que eu tenho para comer, na maneira como eu estou nutrindo, mudando os meus hábitos, me planejando, não está me rendendo. Realmente está faltando em mim. Não é suficiente. Não é suficiente para tudo que eu tenho que fazer. Demandas, né? Tudo que eu tenho de demanda para fazer no dia. Então, eu vou precisar de alguma coisa que vai agindo mitocondrialmente, vai agindo bem devagarzinho, porque as pessoas acham que a suplementação muda da noite pro dia. E não necessariamente. Tem coisas que você consegue perceber que ao longo de um mês você já melhorou. A imunidade melhora, né? O aspecto da pele melhora. Você se sente mais desinchado. Você vê que o teu corpo tem um pouco mais de disposição. Mas às vezes a gente precisa de uma suplementação mais prolongada, por um tempo, porque a gente está agindo em células. Em células que a longo prazo a gente está tratando não de não envelhecê-las, mas permitir envelhecê-las no tempo correto delas, né? Sim, a suplementação veio mais forte nos últimos anos pelo aumento dos estudos relacionados à eficácia. E, de fato, é inegável hoje que existem algumas substâncias, vitaminas, sais minerais, algumas substâncias que são quase como hormônios que vão te ajudar muito na sua saúde biológica. E, inclusive, também na sua saúde mental. Então, uma suplementação de qualidade, bem orientada, ela vai ajudar, sim, a aumentar a performance do seu organismo. Então, é algo que também hoje, principalmente em mulheres acima de 30 anos, precisa ser falado. Existe muita coisa realmente com estudos científicos que comprovem que melhoram o vigor, a disposição, o emagrecimento, a desinflamação, etc. Muito mais. Tudo isso junto com uma alimentação equilibrada, com uma mente tentando se equilibrar, desacelerar. Então você precisa unir vários pontos, né? Montar um quebra-cabeça da sua vida, onde as peças vão se encaixando e você vai funcionando da maneira como você deve funcionar. Perfeito. É isso. Se você quer ter mais saúde, mais nutrição, aprender mais em como ter uma performance melhor em todos os aspectos da sua vida, fique por aqui e, mais uma vez, curta esse vídeo e compartilhe.